Fala turma, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer para vocês um relatório de performance de produção interativo no Excel, baseado neste indicador de OEE, de eficiência global de equipamento. Um indicador amplamente usado aí nas áreas de manutenção e produção, ok? Se você por acaso não trabalha nessas áreas, mas tem o hábito de fazer relatórios no Excel, pelo menos fique no vídeo para você conhecer vários recursos que eu vou estar utilizando que vai facilitar a sua vida quando você estiver gerando relatórios, ok? Então fique aí para mais um vídeo. Vou abrir a planilha do zero, está aqui na minha pasta de produção, vai ser esta aqui. Essa base, essa planilha, eu peguei do time da Hashtag Treinamentos. Vou deixar o link na descrição para caso vocês queiram treinar também. Eles, no caso, eles fizeram um vídeo de Power BI. Se vocês querem que eu traga um relatório parecido com esse, porém no Power BI também, vocês deixam aí na descrição do vídeo, que eu posso estar trazendo também. Mas vamos fazer aqui no Excel dessa vez por enquanto. Então vamos lá. O indicador de eficiência global de equipamento depende de outros três requisitos, que são o de disponibilidade, produtividade e o de qualidade. Ok? E para eu criar esses campos, eu vou precisar de outros fatores que eu vou pegar desta planilha. Tem várias tabelas, ok? Essa aqui é uma planilha de produção de peças eletrodomésticas, alguns produtos, jogos, ok? Creio que seja de uma empresa de manufatura. Mas vamos lá. Essa aqui seria a nossa tabela fato, que é onde tem todo o histórico de produção e ocorrências que são paradas de produção, que vai ser importante também para a gente estar fazendo algumas situações. Então vamos começar. Eu vou precisar primeiro saber quantas horas foi demandada para produzir alguma coisa. Por exemplo, nessa ordem de número 1, ela só teve produção aqui nessa partir dessa terceira etapa. E teve uma quantidade produzida de 388 peças. Deste do produto da ordem 1, e a ordem 1 fala do produto do código 69. Então, beleza. Nessas outras etapas de produção, não houve devido a essas ocorrências. Ocorrência 8, do momento tal até tal. Ocorrência 8 aqui, preparação de máquina, ou setup. E a ocorrência número 9, que é para o controle de qualidade. Então, beleza. Só que eu preciso saber, independente de ocorrência ou não, o tanto de horas entre o início e o fim da etapa. Então vamos começar. Eu vou colocar como horas aqui mesmo. Vou colocar horas totais. Bacana. Se eu quero saber a hora dentre estes dois fatores, eu vou ter que subtrair este campo sobre esse. Okay? Este resultado aqui no Excel, ele está enquadrando o dia. Por quê? Porque está no formato de dia e horas aqui. Eu não vou querer alterar essa origem. Eu vou passar este resultado de número como se fosse um número em dias para um número em horas. No caso, é só eu enquadrar entre parênteses esses dois fatores e multiplicar por 24, que um dia tem 24 horas. Então, se eu for considerar o total em horas destes dois fatores, vai dar este tanto de horas no Excel, na questão de número, para não precisar de ficar fazendo gambiarra de formatação. E eu não vou querer ficar arrastando para baixo todas as fórmulas que eu for estar utilizando. Então, eu vou utilizar o seguinte recurso primeiro. Eu vou formatar toda esta base como tabela. Vou clicar em algum campo dela, Ctrl Shift espaço,
vou vir aqui na região de estilos, vou formatar como tabela. Vou pegar alguma qualquer aqui. Deixar marcado porque tem cabeçalho. Ok. Então, beleza. Aqui no caso, já tem uma forma. Eu vou aplicar aqui, mas as próximas não vai ser necessário. Beleza. Eu tenho as horas totais, independente de parada ou não. Porém, vou precisar de saber as horas produtivas. Horas produtivas, entende-se que não houve ocorrências, algum gargalo na produção. Ou seja, quando houver ocorrência, eu não quero saber o tanto de horas. Quando não tiver ocorrência, eu quero saber o tanto de horas. Ou seja, eu vou aplicar aqui uma condição para separar quando tem e quando não tem ocorrência. No caso, vamos começar aqui, eu vou abrir o parênteses. Uma fórmula de condição que eu vou estar usando aqui vai ser a se. Então tá, abriu o parênteses. E qual que vai ser o teste lógico? Eu vou vir aqui na ocorrência e quando ela for diferente de vazio, eu quero que o valor verdadeiro seja vazio. Ou seja, se aqui for diferente de vazio, eu quero que permaneça vazio. Se não for, eu quero que me retorne o valor de horas que está aqui. E qual que vai ser a diferença desta coluna de horas totais para horas produzidas, das horas produtivas? Que essas horas produtivas vai realmente contabilizar só o que foi de produção real, sem parada, ok? Lembrando que essa tabela é uma tabela fictícia, então os valores aqui não são tratando de uma empresa de manufatura real. Uma coisa que eu vou querer saber é dentro dessa linha, dentro dessa ordem, qual produto que nós estamos tratando. Então vou criar aqui uma coluna para o produto. O produto da ordem 1 está aqui, na outra tabela, na tabela de base e ordens. Ou seja, o número da ordem e tem o código do produto. O código do produto tem um nome que seria esse daqui. Ok? O que eu vou fazer? Eu, por enquanto, vou querer saber só o código do produto. Ou seja, se eu tenho algo em comum nessa tabela e nessa, eu poderia simplesmente ficar dando Ctrl L ou vindo no campo de localizar, procurando a ordem dentro da coluna ordem, próximo ou localizar tudo, vai pegar tudo que tem o número 1. No caso, vai ser o próximo aqui. E ficar manualmente. Esta é a ordem 1, esse é o produto, venho aqui e digito o número do produto. Porém, tem uma maneira mais fácil, que é o PROC-V. Eu vou ensinar aqui neste tutorial a usar o PROC-V e o PROC-X, ok? Então, vamos começar. PROC-V. É este que eu quero. Dou um tab para abrir parênteses. O que eu quero saber? Eu quero saber o produto que está aqui na base ordem. O que eu tenho em comum entre as duas planilhas? É o número da ordem. Eu vou precisar dela. Então, bacana. A matriz tabela é onde está o resultado que eu quero. Só que no PROC-V eu preciso de considerar desde o valor que eu tenho em comum, ele tem que ser o primeiro, e à esquerda do valor de onde eu quero retornar. Ou seja, da coluna A até o D, eu vou selecionar só essas aqui. Poderia estar selecionando mais, mas vou deixar selecionado só até a coluna D. Ok. O próximo campo, depois que eu der um ponto e vírgula, é o número índice de coluna. Ou seja, desde o valor que eu tenho em comum até o valor que eu preciso retornar, deu quantas colunas? 1, 2,
Eu vou arrastar aqui para cá. 1, 2, 3, 4. Ou quando eu selecionei, você deve ter reparado que aparece um numeral do lado do mouse. É o número de colunas que eu acabei selecionando. Eu sei que da coluna do número ordem até o código produto foi 4. O intervalo procurado é verdadeiro ou zero. Fecha parênteses, enter. E ele já vai retornar aqui para todo o campo. Beleza? Depois eu vou precisar de saber, para fazer um cálculo teórico mais tarde, desse produto, qual que é o previsto de produção de peça hora. Ou seja, eu tenho aqui o código do produto, a informação de peça hora está aqui na tabela cadastro produto, então eu vou fazer mais um recurso para buscar valores em comum, que vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui peças hora, vou dar uma aproximada aqui para ficar mais fácil de enxergar. Dessa vez eu vou estar usando o PROC-X. A diferença do PROC-X, ele parece estar pedindo mais campo, mas costuma ser mais fácil de utilizar. Depende da versão do Office que você está usando. Mas vamos lá. O valor que eu preciso, pesquisa valor, é esse. Qual que vai ser a diferença? Pesquisa matriz. Eu posso estar selecionando agora só a coluna onde tem as informações em comum e dar o ponto e vírgula. Matriz retorno. É só a coluna que eu quero do valor correspondente. Ou seja, clico na coluna C e eu vou para o próximo campo. Se não for encontrado, retorna nada. Duas aspas duplas é nada. Modo de correspondência é o 0, que é o exato. E o modo de pesquisa, eu vou colocar um 1 mesmo. Por padrão, você também pode estar sempre usando um 1, que vai pegar de cima para baixo. E já retornou os valores de peça hora que eu preciso. Então, beleza. Mais um cálculo que eu vou estar precisando de fazer na tabela, nesta tabela, é o seguinte. Qual que seria a produção teórica? Ou seja, eu tenho aqui a quantidade produzida. Se ela tiver obedecido o tanto que já foi calculado, vamos supor que eu tenho um time de Lean Manufacturing ou de uma área que padroniza os processos, que faz que nem essa tabela desse produto, o total a ser produzido, geralmente, na média, no calculado, é esse, o quanto que seria também dentro desses históricos de produção. Vamos lá. Produção teórica. Ok, produção teórica. A produção teórica vai ser a seguinte. Como eu vou simular o qual que seria realmente o produzido em cima do que estava estimado, eu tenho que considerar apenas o que não tem parada de produção. Beleza? Vocês vão entender da seguinte forma, que eu vou estar aplicando a forma. Eu vou criar mais uma condição, ou seja, a função se, abro parênteses. Qual que vai ser o teste dessa vez? Eu, ao invés de eu fazer usando a diferença, eu vou usar igual a vazio. Se for igual a vazio, eu quero que faça uma conta para mim. Ou seja, igual a esses campos que teve produção, a ocorrência está vazia. Se não tiver vazio, eu vou só ignorar depois. Então, o que eu vou fazer? Se a ocorrência tiver vazio nessa linha, eu vou querer que faça uma conta. Qual que é a conta? A quantidade de peças teórica a ser produzido, eu quero estimado a ser produzido, do tanto de horas que foi utilizado, ok? Ponto e vírgula, 0. Porque eu não quero que retorne se não tiver produção de fato. Enter, e aqui foi. Produção teórica. Então foi feito o cálculo conforme eu precisava. Vamos começar aqui a fazer os
os campos principais para o nosso indicador de performance. Então vamos lá. E vocês vão ver que interessante o recurso que vamos estar utilizando aqui. Aproveitando que nossa fonte de dados, nossa base, já está formatada como tabela, eu vou inserir uma tabela dinâmica. Eu posso estar clicando em qualquer região do campo, venho tabela dinâmica, numa nova planilha mesmo. Tá ok. Então, bacana. Aqui eu consigo consolidar já alguns dados, se eu quiser. Por exemplo, o tanto que cada operador produziu, venho aqui, tanto que cada operador produziu, aqui está pelo código, tanto que cada operador que por algum motivo teve peça rejeitada enquanto ele produziu, algum refúgio, beleza? Alguns fatores eu já tenho para começar a calcular alguns desses campos, por exemplo, de disponibilidade. Porém, eu não vou fazer a disponibilidade dentro desta tabela, porque para mim não é interessante ficar alimentando ela com cálculo de disponibilidade, sendo que a disponibilidade para mim é útil só para o relatório. Eu vou querer que a disponibilidade apareça aqui na tabela dinâmica. Para isso, eu vou usar um recurso do campo calculado. Vamos lá. O que o campo calculado vai fazer para mim? O campo calculado vai criar uma fórmula dentro da tabela dinâmica para que eu possa usar apenas dentro da tabela dinâmica. Não sei se deu para entender, mas está vendo que aqui não aparece, por exemplo, a disponibilidade. Eu vou fazer ela aparecer. Vou vir aqui, disponibilidade. E como é que é a fórmula para fazer a disponibilidade? Eu vou precisar das horas produtivas, só clicar duas vezes, sobre as horas totais. E a tabela dinâmica vai criar essa fórmula para mim e ele já vai, pela programação, pela inteligência que o Excel tem, rodar cada linha e vai fazer o cálculo para mim e vai manter dentro da tabela dinâmica. O que eu estou querendo dizer? Eu criei uma fórmula na tabela dinâmica e ele vai aparecer para mim apenas aqui, que é o que eu preciso. Olha só que interessante, ele já está aparecendo aqui para mim a disponibilidade. Se eu quiser analisar em cima de algum outro fator, eu posso. Disponibilidade por cada produto. No caso, eu vou deixar desmarcado aqui. Beleza? A disponibilidade é um índice. Geralmente, a gente interpreta ela como uma porcentagem. Vou formatar como porcentagem aqui também. 77%, ou 77,69%, a disponibilidade seria geral, porque eu não estou aplicando nenhum filtro, nenhum segmento dentro dessa tabela dinâmica. Fiz a disponibilidade, eu vou criar também para produtividade. Então vamos lá. Mais uma vez vou vir aqui. Eu vou criar um campo separado para já começar a criação do relatório. Então vou copiar essa tabela, vou passar para cá. Venho aqui, campo calculado. Campo calculado. O outro campo que eu quero calcular é a produtividade. E a produtividade para mim é o cálculo de quantidade produzida sobre a quantidade teórica, para ver se foi realmente eficaz com o que era esperado. Então vem aqui a quantidade produzida, só clicar duas vezes sobre a produção teórica e clico em OK. Então já está calculando para mim, eu vou desmarcar a produtividade e a disponibilidade, vou formatar como porcentagem também. Ok? Então está aqui, ó, produtividade. O outro campo vai ser o de qualidade. Já vou vir aqui, mais um campo calculado. Eu tenho um vídeo com mais exemplos sobre o campo calculado. Então, se você gostou dessa ferramenta, te convido a assistir este vídeo para você entender melhor
sobre o campo calculado. Na questão da qualidade vai ser o cálculo em cima das, se eu não me engano, deixa eu pegar pela cola aqui, a quantidade de peças produzidas sobre o total que teve produção, independente de refúgio ou não. Ou seja, quantidade produzida, que é essa daqui, sobre a soma da quantidade produzida mais o nosso refúgio. Fecha parênteses, ok. Vou desmarcar a produtividade aqui. Então, bacana. E vou formatar como porcentagem. Aqui eu já tenho a soma já tenho o cálculo dos 3 fatores que eu preciso para calcular o OEE, ok? Que é esse principal aqui. Como que eu calculo o OEE? Basta apenas eu multiplicar os 3 fatores que eu acabei de criar. Eu vou aproveitar e vou criar mais um campo calculado. A vantagem do campo calculado é que quando eu for aplicar algum segmento, igual vocês viram no início do vídeo, esses campos também vão corresponder ao que estava sendo calculado. Então vamos lá, OEE basta apenas eu multiplicar os 3 fatores. Disponibilidade vezes a produtividade vezes a qualidade. Tenho já o resultado do OEE. Eu vou passar para cá, vou desmarcar aqui, vou deixar cada campo solitário e vocês já vão entender o porquê. 61%. No caso aqui é a qualidade. Ok. Qualidade com porcentagem. Formato de número, porcentagem. Ok. Pronto, aqui eu já tenho basicamente os indicadores que eu preciso para estar fazendo o relatório que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Para eu não perder o que eu já fiz até agora, eu vou manter essa base original sem alterar nada. E como que eu vou fazer isso? Eu vou salvar como? Quando vocês quiserem manter a planilha que vocês acabaram de abrir salva e salvar também a que vocês acabaram de alterar a parte, ou seja, vocês vão manter a original sem afetar e criar uma nova em cima dela. Vocês vêm em arquivo, salvar como, eu vou salvar lá na mesma região, vou pôr aqui resultado. Ou seja, eu vou manter essa planilha que eu acabei de mexer e a original sem alterar, que é essa daqui, sem nenhuma alteração. Agora toda vez que eu clicar em salvar, ele vai manter as alterações em cima dessa planilha que eu acabei de criar. Então vamos para o relatório em si. Eu vou nomear isso aqui como TBD. Não, TBD mesmo. Tabela dinâmica. E vou criar uma para o dashboard. Beleza. Seleciono todo o campo. Vou diminuir a largura entre as colunas e vou começar a fazer o meu relatório. Que vai ser o seguinte. Eu vou criar 4 campos, igual está aqui, ó, um para cada fator. Vou vir aqui em cima do indicador global de eficiência. Vou criar um gráfico. Para eu fazer daquele efeito, eu vou precisar de um gráfico de barra. Então, ok, gráfico de barra. Eu vou colocar ele para cá por enquanto. Vou colocar ele para cá, ok? Vou tirar os botões. E o que eu fiz para formatar da forma que eu mostrei no início do vídeo? Eu vou tirar aqui o rótulo. Vou colocar aqui como OE global. Vou colocar uma barra aqui, global. Ok? O que eu vou começar fazendo? Vou formatar o eixo. Vou passar para o máximo para 1.
ok? O principal aqui eu vou colocar, deixar de 20 em 20 mesmo, que aí vai passando de porcentagem, de 20 em 20 porcentagem. Como eu sei que isso aqui vai estar tratando de uma performance de porcentagem, eu vou apagar o eixo, vou inserir um rótulo de dado deste modelo, extremidade, vou colocar no centro aqui dessa vez. Vou aplicar aqui um efeito, vou colocar na cor branca, vou aplicar um efeito de sombra pré-definida, que é esse. E o que eu vou fazer também? Vou colocar uma grade, uma linha de grade aqui. Vou fazer um efeito de preenchimento, que vai ser esse principal. E o que eu preciso fazer? Eu vou achatar esse gráfico, para cá e para cá. Vou aumentar aqui. Essa barra, eu vou aumentar a espessura dela. Clico em cima dela, botão direito, formatar a série de dados. Onde está aqui largura, eu vou passar para 25. Aqui, ficou bacana. Vou trocar essa cor da barra. No caso, é só vir aqui, preenchimento sólido. Vou colocar. Primeiro eu vou fazer com este azul, beleza? No final vou estar trocando. E este plano de fundo eu vou deixar com cinza, bem clarinho, para tentar dar um efeito de preenchimento. Este texto eu vou passar para cá, só para ficar um pouco diferente do outro. Tentar aumentar mais a região do gráfico para dar o efeito. Você pode pensar o seguinte agora, tá? Mas para cada campo que você fez aqui, você pegou um por um e foi formatando? No meu caso, não. É um recurso que eu vou ensinar para você o seguinte. Ao invés de você vir aqui e ficar fazendo um gráfico para cada campo e formatando da forma que eu formatei, você vai pegar o gráfico que você acabou de formatar. Vou até acrescentar aqui mais formatações. Vou colocar tudo em preto aqui. Esse aqui já é claro. Aqui para cá. E falta a sombra. A sombra sumiu. Então, coloca ela aqui de novo. Então, bacana. O que você vai fazer? Você vai salvar essa formatação para você poder aplicar em outros gráficos, tanto desta base ou em outras. Como que você vai fazer? Você vai clicar em cima do seu gráfico com o botão direito e vem aqui, ó, salvar como modelo. Eu já tinha feito um aqui de exemplo, eu vou colocar, neste caso aqui, você vai renomear da forma que você precisa, que você vai lembrar das próximas vezes. Eu vou colocar aqui preenchimento. Não posso colocar sinal, vou colocar OER, para lembrar que eu fui em cima deste relatório de eficiência global. O que eu estou querendo dizer? Depois que eu salvei aquele gráfico como modelo, eu venho nos meus campos, vem gráfico dinâmico. Ao invés de eu vir aqui formatar semelhante ao que eu formatei no anterior, eu venho nessa parte de modelo e vai aparecer para mim os modelos que eu já criei. E aqui o nome. Por exemplo, eu vou utilizar esse aqui que eu acabei de criar com vocês. Preenchimento OE. Pronto, ele já criou para mim. O título já vem formatado. Eu vou só aproveitar. Vou colocar aqui disponibilidade. Disponibilidade. Beleza? Agora é só passar ele para a minha região do meu dashboard. Eu vou aproveitar o mesmo tamanho. 3,18. 3,18 também. Ok. E aqui vai a largura 10,58. Vou colocar como 10,58 também. Pronto. Agora é só eu fazer isso para os demais campos. Produtividade. Gráfico dinâmico. Fica bem mais rápido. Agora você já faz seu relatório já no padrão de identidade da sua empresa, sem perder tempo formatando. Produtividade. Ok? E agora o de qualidade. Bem mais rápido do que eu ficar formatando um a um.
Vocês têm que concordar comigo. Eu vou pegar aqui a coluna, o tamanho dela é 3,18. Vem na área de formato. Se eu colocar aqui, ele já vai, como eu selecionei os dois gráficos com Ctrl, ele vai manter os dois selecionados. E as formatações que eu apliquei em cada um vai valer para as duas. A largura estava 10,58, que os dois primeiros que eu coloquei. Então, bacana. Eu deixei esses campos quadriculados, então se eu segurar o Alt, ele já vai posicionando em cima das linhas aqui, ó. Então já tenho quase igual ao relatório anterior, qualidade. Então agora eu tenho já o indicador global de eficiência, disponibilidade, produtividade e qualidade. Eu vou diferenciar o global dos outros. Vou aplicar essa cor e vou deixar o título em negrito. Okay? E agora basta eu fazer agora essa performance por mês, que é o mais simples. Eu vou pegar já uma tabela dinâmica já feita, vou criar uma cópia dela, vou pegar do próprio OEE e eu vou acrescentar um campo. Cliquei no botão errado. Na verdade aqui, lista dos campos, e ele está separado pelo período. O período aqui do fim, que é o, vamos dizer assim, onde terminou de produzir e foi lançado. Vou considerar ele aqui no campo de linha. No caso, ele já apareceu para mim aqui. O gráfico já está aqui. Eu já vou colocar um dedo, que no caso é esse. Porém, aqui ele está expandido. E eu não quero informação de trimestre. Ou seja, eu vou agrupar, desmarcando o trimestre, ele vai considerar para mim apenas meses e anos. Do jeito que eu preciso, já foi. Vou colocar ele aqui já no meu relatório, na minha pasta onde eu estou fazendo o dashboard. Com o Alt eu vou alinhar ele. Este tamanho aqui para mim está ótimo. Vou tentar só mais alguma coisa, porque eu vou pegar um design rápido aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Tá, joia. Vou pegar esse daqui, vou tirar os botões. Este rótulo eu não preciso. Na verdade, esse fundo me chamou muita atenção, então eu vou passar para esse. Porém, eu vou editar da forma que eu preciso. Vai ser bem rápido aqui. Todos os valores eu quero contexto preto, desta cor. O título vai ser performance do OE. Vou tirar essa linha de grade. Clico na linha. Esta barra eu vou deixar com a espessura dela maior também. No caso aqui eu vou deixar ela bem próxima. Então vou pôr 10. E a sobreposição posso deixar 20 mesmo, não vai interferir. Ok? A cor das barras vai ser um azul também. Vai ser esse mesmo azul. Porém o rótulo aqui vai ser da cor branca. Aqui também troca a cor, tá ok? Coloca em negrito para aumentar e aqui também. Então beleza. Aqui eu já tenho um dashboard, porém eu vou implementar a questão da interatividade, que é aqueles botões que eu tinha. Para fazer isso é muito simples, é só pegar qualquer tabela dinâmica, análise de dados, vem aqui ó, segmento de dados, vou escolher o código do operador. Então ele já vai me dar esses botões já pré-formatados. Vou pôr eles aqui no canto e vou formatar. Mas se eu já clicar, ele vai responder em cima da tabela que eu selecionei. Ok. Então como é que eu faço para responder em cima das outras tabelas? Que no caso tem este relatório correspondente a este relatório, este e este. É muito simples, é só você voltar aqui na guia análise de gráfico dinâmico, bem filtrar conexões, não, desculpa,
vem em... Cadê? Tá com o botão selecionado, senão não vai. Conexões de relatório e marca as tabelas dinâmicas existentes, que são essa. As tabelas dinâmicas que você quer que responda ao segmento de dados. E veja que já está começando a responder normalmente. Vou tirar aqui o filtro, ele vai me dar o total. Vou tirar as linhas de fundo e está basicamente pronto. Eu vou só terminar de formatar, que no caso aqui eu vou ajustar o tamanho, vou deixar mais perto aqui assim. Ok? Código de cada operador. Aqui tem os designs prontos. Vou utilizar esse daqui. E pronto, agora você tem seu relatório para você utilizar, apresentar ao seu chefe, a todos os responsáveis da sua empresa, interativo e feito no Excel. Beleza? De 2022 está aqui também. Para entender por que aqui não está aparecendo o de 2022. Bugou. Mas já voltou. Tira o filtro e volta tudo. Beleza? Então tem um relatório aqui, teoricamente bem rápido, é porque eu fiz explicando. Mas vocês, nos seus dia a dia, vocês vão conseguir fazer até mais ágil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou um pouco extenso. Se vocês gostaram da questão do campo calculado para estar criando o cálculo em cima das tabelas dinâmicas, vou deixar o vídeo, primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu mostrando os exemplos e explicando um pouco sobre o campo calculado. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu vou estar respondendo. Ok? Vou salvar aqui. E até o próximo vídeo. Deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E agradeço a participação de vocês. Obrigado.